Então, novamente, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra e roda de conversa da nossa 12ª semana acadêmica, onde hoje o tema abordado serão os desafios da tecnologia do hidrogênio. Então, meu nome é Louise, eu faço parte do GREEN, o atual organizador dessa semana acadêmica, e eu vou começar passando um vídeo para que vocês possam conhecer melhor, né, o que é o GREEN e como funciona. Bom, começando então pelo professor Carlos, na sua formação em 2007 ele foi graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria, em 2010 mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2014 possuiu doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, atualmente ele é professor adjunto da Universidade Federal do Pampa. Possui conhecimento na área de projetos de máquinas elétricas, com ênfase em geradores de indução. Na área acadêmica, se dedica à pesquisa, desenvolvimento e gerenciamento de projetos da área de geração de energia elétrica e a partir de fontes renováveis. O professor, fica à vontade se quiser complementar, falar mais alguma coisa. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a participação do Alex, né? Um parceiro já de anos e anos, né? Nessa área de empreendimentos, né? E quero contribuir, né, com o máximo de conhecimentos diversos assim para todo mundo, né, para que todo mundo aproveite esse tempo, pessoal, aproveite esse tempo para perguntarem, para sanarem dúvidas, né, e é para isso que a gente está aqui. Bom, boa apresentação, Alex. Obrigado. E boa participação a todos aí. Bom, falar um pouquinho então agora sobre a formação do Alex. Em 1993 ele foi técnico em mecânica pela Escola Técnica de Parobé. Em 2005 obteve formação superior em engenharia de produção na Universidade de Unicinos. Em 2010 ele obteve o MBA em gestão empresarial, também na Universidade de Unicinos. Então, na sua carreira empreendedora, ele fundou a Hidrocombos em 2013 e com essa empresa ele vem desenvolvendo negócio para a aplicação da tecnologia do hidrogênio. Ainda assim, ele também foi executivo no ramo metal mecânico, consultor de Lean System e membro conselheiro da incubadora Estia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, no site da Hidrocombos tem, que eu vou estar passando logo aí no chat, tem as informações da trajetória da empresa. Então, é sobre esse tema de empreendedorismo com hidrogênio que vai se basear a nossa palestra e roda de conversa de hoje. Antes de passar a palavra para o Alex e para o professor Carlos, eu queria passar algumas informações breves, que, por favor, não ligar o áudio durante a apresentação. Qualquer dúvida, enviem no chat. O Vinícius vai estar ali fazendo suporte, então ele vai anotar todas as suas perguntas na hora, mais perto do final, vão ser respondidas. Os certificados, eles serão enviados pelo campus e a lista de chamada ela vai ser enviada no chat, então fiquem atentos. E ainda ressalto para que não esqueçam de preencher com o nome completo. Aqui a gente tem as nossas redes sociais do Green, quem puder nos acompanhar, se quiserem fazer um story, se quiserem fazer parte do Green, mandem e-mail para a gente.
Também tem a página do Facebook aqui e também o LinkedIn dos 2 palestrantes de hoje. Então, acho que seriam esses os avisos. Vou passar a palavra, então, para o Alex e para o professor Carlos. Desejo uma boa apresentação. Obrigado, Luiz. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, a convite do Carlos, aí eu vim humildemente contribuir de alguma forma com vocês, tá? E aqui vamos fazer um combinado, não é minha intenção aqui falar sobre o hidrogênio, tá? Eu não sou um acadêmico, eu sou empresário. Eu, ao longo desses últimos anos, eu venho tentando trazer para o mercado aplicações da tecnologia de hidrogênio, fiz toda a minha trajetória de pesquisa e desenvolvimento, mas eu me desenvolvi efetivamente na questão do empreendedorismo, né? E quando combinando com a Luísa e com o Sonieri, o que eu teria a contribuir neste evento, eu acho que eu quero trazer para vocês um pouco da pegada de negócio, tá? Eu vou usar alguns jargões, assim me permita, eu vou entender isso aqui um bate-papo, tá? Não uma palestra formal, e trazer para vocês, assim, eu acho 3 janelas temporais, tá? Sempre elas pautadas pela aplicação de hidrogênio, mas eu vou me fazer valer aqui de materiais, de apresentações que eu vinha construindo desde 2013, quando eu comecei a empreender com a Hidrocombos, e tentar traduzir para vocês assim os desafios que é empreender, falar assim, inovação. Tá? O hidrogênio sempre foi pautado para mim assim como meu carro-chefe, mas eu acho que a nossa curva de aprendizado ela vem maturando ao longo desses últimos anos. Tá? Nesse sentido, eu queria só fazer um breve relato para vocês e tentar contar um pouco da nossa trajetória. Em 2013, eu era executivo de mercado, sempre trabalhei no metal mecânico, fui engenheiro industrial, gerente, diretor de empresa, e decidi empreender por uma questão familiar. Tá? Eu viajava muito, estava muito ausente, tinha filhos pequenos e os meus propósitos particulares, pessoais, eram estar perto da minha família. E nesse sentido, aí começou o bichinho do engenheiro a falar mais alto, né? E aí uma das questões que ficou claro para mim que empreender com ideia é diferente de entender as necessidades de mercado. E o empreendedorismo, eu acho que ele é uma curva de aprendizado. A gente começa, talvez, por uma ideia, mas tem que ter uma trajetória que mais do que ter as respostas certas, é fazer as perguntas corretas. E eu não tive essa curva de aprendizado inicial. Tá? Então, eu empreendi por iniciativa própria, mas sem ter a formação específica, e isso me fez errar algumas vezes, diria assim, muitas vezes. E essa trajetória, vocês vão perceber que a gente errou em alguns momentos, e isso tudo faz parte do aprendizado do empreendedorismo. A ideia aqui de que a gente tem que estar certo sempre é uma ideia equivocada. A ideia correta, a percepção adequada, entenda-se, é quanto mais rápido tu errar e perceber o erro, mais rápido tu muda, levanta e segue a vida. Então, é nesse sentido que eu quero dar uma rápida passada para vocês. Quando eu comecei a empreender a ideia da tecnologia de hidrogênio, um familiar próximo morava nos Estados Unidos, isso lá por 2013, final de 2013, começo de 2014, e estava se desenvolvendo nos Estados Unidos o que eles chamavam de kits de hidrogênio, tá? Que eram sistemas embarcados, que o pessoal botava em carros, veículos automotores, e a ideia era fazer ali uma combustão complementar com hidrogênio. Se rolou alguns vídeos na época, aqui até inclusive no Brasil, de o pessoal botando videozinho na internet, o carro que anda 2.000 quilômetros com água, com 1 litro, 2 litros de água, né? Eu fiquei curioso com aquela situação e fui estudar o assunto. E vi que não era tudo isso, mas aí talvez o meu primeiro erro. Ao invés de eu importar um equipamento e tentar vender, eu fui desenvolver o meu. Tá? E aí falou a questão da engenharia na veia, né? O que aconteceu? Passados um ano e meio, inclusive com patentes de inovação, uma bateria extensa de ensaios e validação toda, eu cheguei a um modelo de negócio que eu vou compartilhar com vocês aqui agora numa apresentação. Vocês conseguem visualizar a minha tela, por favor? Alguém me dá um retorno? Sim. Tá. A ideia é a seguinte, entenda, eu vou tentar contar para vocês a trajetória de um empreendedor, tá? E ao longo dessa trajetória, o que a gente aprende, o que a gente acerta e o que a gente erra. Essa aqui foi minha primeira abordagem do hidrogênio. Então, quando eu fazia essas apresentações, eu tentava fazer uma venda de um produto, de uma tecnologia que eu tinha desenvolvido, tá? Então, como é que eu fazia? Como é que eu evoluía esse assunto?
É uma abordagem inicial, né? Aí eu falava das oportunidades, o que eram as vantagens de ter um sistema de hidrogênio, a solução, observe, eu sei que tá muito texto, muito blá, 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 né? Então eu estava querendo defender a ideia de quão bom era ter um sistema de hidrogênio, né? A otimização da queima, como é que ele atuava, já falava um pouco das questões tecnológicas, o que era o objetivo do sistema, aplicação, onde quais eram as oportunidades, entenda-se aqui todos os sistemas de combustão interna, né? Aí sistemas, vamos enxergar isso aqui de uma forma mais abrangente, não só motores, né? Mas tudo que a gente entender por combustão interna. Como é que eu aplicava isso, né? Sistema de catálise, então como é que era a instalação de um sistema desse nos veículos. Demonstrava um pouco de baterias de testes. Esse carro eu montei e desmontei umas 5 vezes. Está aqui o nosso sistema instalado, tinha todo um conceito de engenharia. Então, estava tudo muito legal, assim, em termos de projeto, né? De produto. Aí, pivotamos, já tivemos uma leitura de, vamos no mercado diesel, já em função de algumas teses que a gente vinha avaliando no mercado, dificuldades que nós encontramos nos veículos automotores. Concebemos esse negócio, né, essa configuração de produto, bateria de testes e tudo mais, e aí a gente, de posse desses resultados, a gente começou a avaliar mercado, né? Então, cumprimos uma extensa agenda de P&D, trouxemos ali os diferenciais que a solução nos oferecia, montamos, à época, o que a gente chama de Canvas, Business Model Canvas. É uma ferramenta de gerencial muito interessante, muito inteligente e bastante simples na sua interpretação de um plano de negócio de uma forma geral. Tá? Então, eu tenho algumas métricas, algumas regras aqui para construir isso aqui, inclusive mais recentemente foi adotado pelo próprio Sebrae, todas as faculdades de negócio adotaram isso aqui como sendo uma ferramenta de modelo de plano de negócio, não mais aquele plano de negócio clássico, que tinha lá, que passava dias e semanas coletando dados para depois descobrir que o negócio estava tudo errado. Então, vinha aqui a questão da monetização, como é que a gente ia rentabilizar essa operação, a estratégia de segmentação, então, como que a gente evoluía com o crescimento desse negócio, parceiros associados, assim, tentando trazer um pouco mais de lastro, né, quem participava da empresa, e aí uma fotinho nossa aí, compartilhando um pouco da solução. Pois bem, depois que a gente cumpriu com essa agenda toda, o que aconteceu? Eu fui para o mercado, fui buscar no mercado aí uma aplicação comercial, tá? Depois de uma série de conexões, a gente acabou chegando na Cummins, na Motormac, que é um dealer. Ele é um distribuidor de motogeradores aqui, grupos geradores aqui em Porto Alegre. Feito um alinhamento com a engenharia deles, foi muito legal, porque a gente combinou com os caras a partir dos resultados que a gente tinha alcançado, ali uma ideia de desempenho de quase 10%, 15% de economia de combustível, reduzindo em mais de 50% as emissões de monóxido de óxido de carbono e tudo mais. Então, tecnicamente, muito bem fundamentado. E aí, sentamos numa mesa de negociação, junto com o Diderot, que é o diretor da empresa, e nessa ocasião a gente foi lá para negociar. Tá? Aí explicamos toda a tecnologia, e vocês viram que eu usei uma linguagem muito técnica naquela apresentação, né? Foi mais ou menos o material que a gente utilizou à época com ele. E aí, na nossa conversa, o Diderot, Alex, muito legal, gostei do que tu está trazendo, mas tu já validou com a Cummins? Eu disse, como assim? Não, eu sou um dealer, eu sou um representante comercial da empresa, eu não posso utilizar nada que não seja homologado pela fábrica. Eu disse, não fiz isso. Então, nós temos uma primeira barreira. Eu não posso utilizar nada da tua tecnologia, por mais oportuna e vantajosa que ela seja, se eu não tiver uma homologação da fábrica. Tá? Então, te peço que tu volte e converse com eles. E aí eu disse, então vamos para o mercado aftermarket, vamos pegar o teu mercado rental. Tu tens aqui uns 750 grupos geradores aqui que tu utiliza para alocação. Ele era, na época, um forte concorrente da Stemac, falando isso por meados de 2014, 2015. E aí o Diderot disse, não dá, porque é o seguinte, eu vendo energia elétrica, quem paga os custos do combustível, esquema tudo, são os meus clientes, cara, eu não vou gastar numa tecnologia dessa.
E por quê? Porque eu utilizo equipamentos novos durante o período de vigência de garantia. O meu mercado de locação, ele é com equipamentos durante o ciclo de garantia, até para mim não ter nenhum prejuízo. E depois que passa a garantia, eu vendo esses equipamentos como usados. Então, cara, desculpa, não estou vendo negócio para nós aqui. E aí foi minha primeira rasteira. Vamos usar uma expressão assim, largaram a manteiga na frigideira quente. Eu me desmanchei. Foram 2 anos de trabalho, pesquisa, desenvolvimento, muito dinheiro investido, tempo, para eu ter uma primeira barreira de mercado. Quando isso aconteceu, eu e o meu sócio, à época, a gente entendeu os caras, nós estamos falando tudo errado. A gente desenvolveu um produto, fizemos aqui a melhor maravilha tecnológica no nosso entendimento, só que é o seguinte, a gente está querendo algum pai para adotar o nosso filho. E está errado isso, cara. A gente tem que entender o mercado. E aí que começou o processo nosso de prospecção, por incubação, entendimento de negócio, porque até então éramos 2 engenheiros desenvolvendo produto. Tá? Eu estou tentando contar uma história para vocês verem que, assim, ó, que não é tão fácil assim a gente entender mercado e levar soluções para o mercado de uma forma empreendedora. E quando eu digo isso, inclusive nas carreiras profissionais, tá? Seja ela acadêmica, privada, empresarial, qual seja ela. Nesse sentido, a gente buscou, dentro da URGS, participamos de um edital de inovação, selecionamos a empresa lá, e lá começamos uma jornada de empreendedorismo. A incubação ela é um processo interessante, foi nessa ocasião que eu tive a oportunidade de conhecer o Sonier, né, que também incubou à época, somos da mesma safra de incubação, vamos falar assim. A gente ficou muito focado na questão da modelagem de negócio, porque teoricamente a tecnologia já estava consolidada, né? Isso é uma característica muito forte das incubadoras, elas têm essa pegada de negócio, porque normalmente incubação universitária, ela se dá com alunos de graduação, mestrado, doutorado, que desenvolveram uma tese de pesquisa lá e entenderam que isso aí pode virar negócio. Né? Então, a maior curva de aprendizado do pessoal, ela está na ideia da formatação de um modelo de negócio. E, por aquela frustração que nós tivemos, nós entendemos que nós tínhamos que pivotar, nós tínhamos que entender novas oportunidades, novos negócios para a tecnologia do hidrogênio. Quando nós fizemos isso, nós participamos de um programa chamado NAGE, Núcleo de Apoio e Gestão da Inovação. E dentro dessa trajetória, foram meses assim, de imersão, desenvolvendo tecnologia e negócio, a gente experimentou várias outras aplicações, e dali surgiram algumas ideias com relação à combustão externa. Tá? E eu, como industriário, e o meu sócio também à época, a gente começou a testar o hidrogênio em várias outras plataformas. Né? Daí a gente saiu do motor de combustão interna e começamos a fazer fogo com hidrogênio. E aí começaram algumas surpresas positivas para nós, assim. A gente fez um maçarico de hidrogênio e utilizava, assim, qual era o conceito? Era um sistema autônomo. Né? A gente teve algumas premissas que a gente teve que trabalhar com a utilização do hidrogênio, e talvez um pouco das características dele. O hidrogênio é extremamente, vamos usar o termo volátil, tá? Menor átomo na tabela periódica. Tu armazenar hidrogênio é uma complexidade absurda. Aí uma das grandes dificuldades que a gente encontra na indústria até hoje de difundir a tecnologia do hidrogênio, né? Agora, recentemente, várias indústrias, a semana passada, acho que a Hyundai já lançou o Nexus, que é um carro hidrogênio, mas o hidrogênio sempre teve uma limitação, que é a cadeia de distribuição dele. Né? Fora os custos de produção, que ainda são elevados, a gente tem o hidrogênio verde, tem o hidrogênio azul e por aí vai, dependendo da sua cadeia primária de extração e produção. A ideia do armazenamento dele é um problema, né, porque ele tem que ser armazenado, pressurizado, e ele permeia vários tipos de materiais, então são vasos de pressão bastante complexos. E a própria questão da distribuição dele. Né? Então, quando a gente fala em carro de hidrogênio, há alguns anos, a gente falava em carros que armazenavam hidrogênio, passavam esse hidrogênio por células de combustível, transformava isso em eletricidade e alimentava motores elétricos que promoviam a locomoção do carro. Então, não é muito diferente até hoje. Né? A gente fala de carro de hidrogênio, mas não é o hidrogênio puro que entra em um processo de combustão. Isso ficou claro para a gente quando a gente fez os nossos testes, que é a próxima apresentação que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente fez uma bateria extensa assim, de validação e homologação da tecnologia. E quando a gente levou isso para o mercado, a gente levou isso de uma forma muito rasa. A gente sempre ficou focado na tecnologia
e nunca no entendimento da necessidade do mercado. E aí que talvez tenha sido um grande aprendizado para nós. A gente sempre pesquisou o produto, a solução que a gente estava desenvolvendo, mas nunca a necessidade do cliente. E quando a gente começou a botar isso em veículos para fazer testes, e fizemos testes com frota e tudo mais, o que o pessoal me relatava é o seguinte: não era o problema, não era a questão da economia que a gente estava fazendo, mas sim a encheção de saco, que era olhar um reservatório e botar água de vez em quando. Porque o pessoal tinha um entendimento que o carro é um sistema autônomo, né? Tem que avisar ele quando é que ele tem que abrir o capô para botar água no reservatório, de radiador, por exemplo. Ou quando o óleo está baixo, que acende uma luzinha no painel. Claro que a gente estava trabalhando com o sistema plug and play, então a gente não tinha essa interface direta com o veículo. Então a nossa tecnicidade, de uma forma mais simples, ela estava aquém das expectativas do nosso cliente. Então o benefício que a gente estava oferecendo, que era economia de combustível, e de uma forma mais agressiva a questão sustentável, a redução de agentes químicos e a poluição como um todo, isso era desprezado frente às dificuldades que um cliente encontrava no dia a dia de uso da tecnologia. Então, começou a complicar o negócio, né? Então, quando a gente fez essa leitura, a gente começou a fazer uma série de testes e ensaios, e que eu vou compartilhar para vocês agora numa próxima apresentação. O que a gente fez? A gente começou a tentar entender aonde que poderia ser utilizada a tecnologia do hidrogênio, tá? E aí o que nós fizemos? Todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, que a gente acabou caindo no agronegócio. E aí já com uma maior maturidade, a gente começou a divulgar isso em alguns seminários, em alguns simpósios, para tentar, antes de fazer produto, entender a aceitação no mercado. Então, que já teve uma curva de aprendizado aqui, já vamos falar em torno de 3 anos, tá? E aí, a convite da Emater, eu participei com palestras de novas tecnologias e novas tendências para o agronegócio no Simpósio Sul-Brasileiro de Pós-Colheita de Grãos. Nós ainda não tínhamos o produto desenvolvido, mas aí aqui a gente já começava a experimentar no mercado o que a gente ia fazer, tá? É muito comum, quando a gente fala em inovação, tentar trazer um pouco de propriedade sobre o assunto. Então, a gente falava um pouco da empresa, o que é a Hidrocombos. Eu percebo que a gente já tinha um logotipo diferente, a gente já vinha com uma ideia de que era uma empresa que vinha da construção do hidrogênio da água, criando o gás hidrogênio e oxigênio em 2 moléculas. Então, já tinha uma pegada aqui de mais de inovação, né? A gente vinha, então, na sequência, trazendo um pouco de propriedade. Então falávamos aqui de todos os ensaios que a gente tinha feito, todos os trabalhos, pesquisa, e tudo isso aqui são segmentos e nichos que a gente efetivamente experimentou. Então começou no veículo, a gente fez testes de limpeza e descarbonização de motores, grupos geradores, redução de emissão de combustível, né, de agentes químicos, solda, fizemos maçarico de solda e tudo mais. Trabalhamos aqui com carga térmica em estufa, queimadores, a GLP, junto com uma queima combinada com óxido de hidrogênio. E aqui, esse segmento aqui da combustão externa exclusiva de GLP com hidrogênio, a gente já veio com uma pegada mais forte de inovação, e por aqui que a gente foi evoluindo e segmentando. Ou seja, de todo esse universo de oportunidades de aplicação do hidrogênio, e aí entenda-se, hidrogênio e oxigênio, gases disponíveis aí na atmosfera. Se tu fala em processo de combustão, eles estão sempre presentes. Então, se tu aumenta a quantidade deles em uma determinada fração, tu começa a mudar a estequiometria da combustão e os fenômenos aqui de liberação de energia. É nessa linha que a gente entendia que a gente poderia trabalhar. Então, a nossa linha de projeto sempre ficou focada na utilização de hidrogênio como uma ferramenta, como um veículo catalisador. Nunca tivemos a pretensão de ter o hidrogênio, ou melhor, tivemos num dado momento, a ideia de ter o hidrogênio como sendo a base de tudo, tá? Porque todos os experimentos que a gente entendia, o custo de produção de hidrogênio era elevado, e aqui vem as questões das nossas linhas de engenharia. O hidrogênio, ele pode ser produzido de diferentes formas, e a construção, a solução que nós utilizamos, era a eletrólise da água, tá? O hidrogênio pode ser produzido de várias formas, e os eletrolisadores têm várias concepções de construção. Nós adotamos a linha mais rudimentar, vamos falar assim, a mais rústica,
porque era, num primeiro momento, a mais barata para prototipar e validar a tecnologia, mas também era mais alinhada com as nossas necessidades. Se tu vai desenvolver um eletrolisador que vai produzir gás e hidrogênio puro separado do oxigênio, tu vai ter vaso de pressão, tu vai ter uma complexidade construtiva. E aí a gente queria sistemas embarcados, então a gente não queria armazenar hidrogênio, a gente queria produzir para utilizar. Então nós trabalhamos sob uma linha de engenharia sob demanda. Então os nossos eletrolisadores, eles produziam o gás, hidrogênio e oxigênio a partir da água e já eram injetados numa linha, num circuito para consumo direto, seja na forma gasosa ainda ou a forma em combustão. Tá? Isso simplificou o nosso desenvolvimento e viabilizou um pouco dessas questões. Então, eu traduzi aqui no seminário o que a gente já tinha feito, ensaios que a gente reduziu, nesse ensaio a gente reduziu 32% as emissões no opacímetro, né, ensaios aí homologados pelo Inmetro. Fizemos testes de dinamômetro, quer dizer, percebam, teve todo um trabalho de ciência e tecnologia. A gente trabalhou com P&D na veia, tá? Aqui, curvas de torque e potência, nós aumentamos a potência da caminhonete, reduzimos, melhoramos a curva de torque, uma bateria de testes assim, extensa que a gente foi fazendo, laudos comprovando a redução de emissões e tudo mais. Então, nessa caminhonete diesel, a gente reduziu... Não, esse é o meu carro. A gente reduziu aqui um carro a gasolina, mais de 50% as emissões de hidrocarbonetos, tá? Então, a gente ia numa linha de pesquisa, ó, ali naquela imagem da direita embaixo é uma chama de hidróxido, tá? Essa chama ela tem 3.400 graus de temperatura, então é uma chama pequena, mas tem uma altíssima energia térmica, e aqui nos ensaios que nós fazíamos, ela entrava como um gás composto junto no GLP para aumentar a energia do queimador. Levamos isso para a feira, então a gente vinha nessa pegada assim, de divulgação, tá? Aqui é uma oportunidade que eu tive lá na Mercopar, lá de apresentar a tecnologia com o Sartori, a gente deu uma conversada legal, então vinha toda essa ideia de divulgação, tá? E eu acho que isso é uma questão importante, tu levar para o mercado a tua ideia, antes talvez até de tu investir na tua tecnologia e desenvolvimento. Foi uma experiência muito gratificante, muito produtiva, exitosa, muitos contatos, né? Mas essa feira nos deu a certeza que é o seguinte, que a gente estava de novo com o produto errado. E é frustrante tu botar toda uma energia, fazer todo um trabalho, mas também, por outro lado, é gratificante, é frustrante pela situação, mas é gratificante pela experiência, porque daí tu começa a entender o que tu efetivamente tem que fazer, tá? Nessa trajetória, o que a gente fez? A gente começou a buscar editais de inovação. Então, a gente trouxe de todo aquele universo a segmentação do agro. Tá? Então, a gente veio aqui com um projeto, num programa de aceleração do DMDIC, que era o programa chamado Inovativa Brasil. A gente foram 6 meses de trabalho intenso para modelar o nosso negócio para o agrobusiness. Tá? E aí, dentro desse sentido, a gente estava trazendo hidrogênio para uma solução exclusiva dentro do agronegócio, que eu vou trazer na sequência. Diante dessa modelagem, a gente ganhou o edital SESI Senai de Inovação em 2015, o edital que nos permitiu ter recursos de inovação com subvenção econômica para prototipar o nosso equipamento, trazer ele a uma escala industrial, e dali surgiu o projeto da EasyGas, que é uma segunda empresa que eu constituí a sequência. Então, o que a gente fez? A gente começou a entender o mercado de grãos, processo de secagem de grãos, né, a utilização da lenha, biomassa, e aqui a gente começou com as nossas pretensões, nossos desafios, que era mitigar essa história toda. Então, o processo de secagem da lenha, ele utiliza essa biomassa, ele tem problema de contaminação de grãos, e sempre entendam, sempre a gente vem numa ideia de entender o problema, trazer uma solução para poder oportunizar o negócio. A gente, nas reuniões com cooperativas, sindicatos, a gente trazia assim, as dores do cliente, que é um termo que a gente utiliza muito em termos de inovação, né, as dificuldades, os problemas que eles encontram, e a gente começou a segmentar. Então, eu brinco aqui, ó, daquelezinho do Itaú, né, de toda aquela oportunidade que o agronegócio nós segmentamos aonde? No processo de secagem de grãos. E aqui a gente começou a nichar nos silos secadores, que até a época eram utilizados, havia uma tecnologia que estava sendo desenvolvida, que eram secadores a GLP, né?
E essa tecnologia, essa solução que tecnicamente era muito boa, economicamente estava se tornando inviável pelos custos do GLP à época. Estou falando aqui de 2016 para 2017 já. Tá? Então, o que a gente fez? Vamos fazer o seguinte, vamos botar o hidrogênio como um veículo de suporte nesse processo e vamos migrando naturalmente essa solução e vamos trazendo a operação para o hidrogênio. Tá? E a gente desenvolveu um projeto, surgiu então a EasyGas, e a gente começou a desenvolver um projeto de um eletrolisador de grande porte, que ia fazer o quê? Ele ia entrar dentro desse roadmap, a gente ia fazer uma montagem de um MVP, uma prototipagem, e esse sistema ia produzir gás hidrogênio para entrar em combustão complementar com GLP, aumentando a eficiência térmica do sistema e, por consequência, reduzindo o consumo do GLP e barateando a operação. A tese estava fundamentada. A gente fechou a parceria, então, com a URGS, campo experimental da universidade, e lá a gente prototipou. Fizemos as baterias de testes, né? Homologamos a tecnologia, funcionou tudo certinho. Fizemos algumas parcerias comerciais, né? Trabalhamos com o IRGA, com a Emater e por aí vai. E a gente começou a botar o sistema em operação. Na época, eu estava defendendo que a gente ainda teria uma jornada de inovação. Tá? Então, a gente demonstrava isso no simpósio, o que a gente ia fazer, algumas etapas de pesquisa e desenvolvimento, era uma jornada de inovação que a gente estava cumprindo, e que o nosso objetivo a futura era trazer um sistema de secagem 100% suportado pelo hidrogênio. Então, havia uma jornada aqui de desenvolvimento tecnológico e mercado. Isso era presente, porque isso aqui é um seminário que a gente participou lá com o pessoal da Conab, já era, da época, problemas, né, que a gente vinha, que a produtividade aumentada cada vez mais, e a capacidade estática estava estagnada, então tinha um problema de estocagem de grãos, então se contextualizava um cenário que viabilizava esse desenvolvimento. Então, fazendo esse fechamento, eu vou interromper a apresentação aqui agora de novo, a gente veio com uma jornada, né, de que então está tudo certo, a gente está evoluindo um projeto aqui que está bem segmentado e bem fundamentado. A tecnologia foi evoluindo, nós alcançamos ter ali um projeto de um eletrolisador autônomo, fizemos a chama de hidrogênio dentro de um túnel de ar, e o que a gente conseguiu desenvolver era um silo portátil, e aí um outro edital que nós alcançamos, o edital do Sebrae, e aí a Luiz pode compartilhar com vocês aí um link da EasyGas, que é essa segunda empresa que eu tenho. Lá existe uma solução chamada Silo Próspero, que é um silo de um projeto inovador também que a gente fez em fiberglass, que é um silo portátil, que tinha toda uma solução de mobilidade, um conceito que a gente batizou à época como sendo a indústria 5.0, né? Que era ter o quê? Uma unidade autônoma, com toda uma pegada tecnológica, que o silo secador ia ser suportado por um queimador a hidrogênio, né? E queria fazer a correção do ar para fazer um processo de secagem. Esse projeto ficou muito legal, funciona perfeitamente, só que ficou muito caro. E aí uma das barreiras que a gente encontrou. De novo, desenvolvemos tecnologia, desenvolvemos produto, desenvolvemos uma solução que para o mercado de origem, que era um mercado fundamentado pela Emater, que suportava todo esse colegiado de desenvolvimento tecnológico, ficou inviável. E aí, o que me resta? Ou eu abandono o negócio, ou eu pivoto de novo. Luiz me orienta como é que a gente está de tempo. Eu estou tentando respeitar no máximo aí até as 10 horas. Ainda tem que dar um intervalinho para a gente poder conversar. Como é que a gente está aí? Tu pode me orientar? Não, tá tudo certo, Alex. Tem umas 2 horas ainda, bem tranquilo. Então tá. Então eu não vou usar todo esse tempo, tá? Eu preciso ir para a Expo Inter agora que eu tenho reunião com presidentes lá de cooperativa, mas vou evoluindo aqui dentro de um time legal. Então, o que eu estou tentando trazer para vocês? A jornada de empreendedorismo, né, suportada por uma tecnologia, ela tem algumas barreiras. Eu, de novo, fiquei focado na solução.
tá? Então, no dia que a gente tenha persistindo a ideia de que a gente estava desenvolvendo um produto. E sim, nós fizemos isso orientado por umas demandas. O que era a demanda? O nosso convênio, nós tivemos aqui um convênio de 4 anos com a Emater. Foi assinado pelo presidente lá no Expo Direto Cotrijal 2017. Nós fizemos um convênio de 4 anos de parceria. E esse projeto surgiu porque a Emater é uma empresa de extensão rural que presta serviços, né, de atividade rural, focado na mentoria, vamos falar assim, no acompanhamento dos produtores. Só que a Emater desenvolveu de uma forma muito inteligente silos secadores que são de alvenaria, tá? São silos extremamente baratos de fazer e que atendem a necessidade assim, de pequenos produtores. Os pequenos produtores vão pegar assim, até 2.000 sacas, vão pegar assim, uma ordem de grandeza. E o que aconteceu? A Emater estava perdendo muito tempo acompanhando construções de obras civis. Ela precisava ter uma solução que resolvesse essa dedicação dos funcionários dela. Tá? Então, daí surgiu a ideia da gente ter o projeto do silo Prosper, que era um silo portátil, que tinha toda uma solução de inovação, mas que também viesse com uma forma de resolver o problema que era a secagem de ar natural. E o que é essa solução que a Emater desenvolveu de silos secadores, tá? O grão, quando ele sai da lavoura, ele tem que passar por um processo de desidratação. Tu tem que baixar a atividade de água dele para ele não ter desenvolvimento junto com temperatura de micotoxinas. Bactérias são os fungos, quando se desenvolver, vão fazer essa degradação do grão. Então, qual é a ideia? A Emater desenvolveu uma solução muito econômica para a economia familiar, que era o nicho dela de atuação, que eram esses silos, com uma insuflação de ar forçado, então o ventilador trabalhava com ar ambiente, e como o grão estava mais quente e úmido, esse ar que passava pelo grão resfriava o grão e levava a umidade embora. Então, essa era uma solução que levava alguns dias, tá? Até semanas, para promover a secagem do grão. Como esse grão ia ficar dentro da própria propriedade rural, seja ela para consumo de animais ou para comercialização local, alguma coisa, estava tudo certinho, mas a Emater estava encontrando dificuldade em algumas regiões, exemplo da região sul, né, por onde a condição climática ela é desfavorável para essa tecnologia. A usicultura, a produção de arroz, ela permite até várias semanas de grão estocado, mas esse grão tem que secar, senão ele vai degradar. E aí tu pega ali a região de Rio Grande, por exemplo, que a umidade média, a temperatura média anual está na faixa dos 21 graus, uma umidade acima dos 80%, como é que tu vai conseguir secar esse grão, se ele já estava com uma umidade alta, né? Então, a gente precisava criar uma solução, um veículo que fizesse uma correção de umidade do ar que vai secar o grão, e aí a gente fazia isso aí, esse processo de secagem controlado. Alguns produtores, pasmem, de uma forma muito criativa, usavam até fogão a lenha na frente do ventilador, faziam fogueiras, daí chupava a lenha para dentro, botava fogo em tudo. Várias soluções, assim, até as soluções solares. O pessoal fazia um túnel de brita, e aí, na entrada do ar do ventilador, ali no bocal de sucção, era um túnel, entenda-se. Era um corredor de brita pintada com tinta preta, largava uma lona transparente por cima, de forma que recebesse uma radiação solar, e criava ali um ambiente de radiação térmica, e esse ar passava por dentro desse túnelzinho, era levemente aquecido e entrava no secador, né? Então, o que a gente pensou? Pô, a gente pode fazer isso com hidrogênio. A carga térmica não é tão elevada, né? Já que o GLP está caro, vamos fazer isso com hidrogênio, e a gente fez isso. Então, a gente desenvolveu esse eletrolisador, alcançamos essa solução para silos aí de 33, na média de 30 a 33, depende do tipo de grão, toneladas de grãos, e junto com o hidrogênio, a solução ficou show de bola. Tá? Então, a gente conseguiu efetivamente desenvolver um produto que atendia necessidades de mercado, atendia a questão das premissas, né, originários dos objetos assim, do desenvolvimento tecnológico que a gente alcançou, e fomos para o mercado, então, para colocar isso aí em comercialização.
E aí a tese comercial se sustentava, porque é o seguinte, o pequeno produtor, uma vez que ele colhe grão, ele tem que fazer o seguinte, ou ele entrega na cooperativa, ele vende esse grão na cooperativa, para que a cooperativa faça ali a secagem e armazenamento, ou ele vai ter esse sistema doméstico, assim, mais verticalizado, para poder promover a secagem. Só que a gente queria monetizar isso, a gente queria vender, então a gente obrigatoriamente tinha que chegar em produtores maiores. Tá? Eu estou contando essa história para contextualizar vocês como é que toda uma tecnologia que levou 2 anos de desenvolvimento, viabilidade técnica, viabilidade econômica e tudo mais, ela acabou não evoluindo. A gente fez todo esse trabalho, e aí quando nós fomos criar o modelo de negócio, a gente viu o seguinte, bom, se a gente interromper essa cadeia, que é o produtor entregar o grão na cooperativa, ter as taxas de desconto, né? E aí tem uma tabela da Conab, que ela é uma tabela quase que exponencial, tá? Ela não é linear. A cada range de pontos de umidade que tu entrega o grão, os descontos vão aumentando. Então, é uma tabela meio que exponencial. Então, 1/10 a mais de umidade que tu entregou o grão na cooperativa, os descontos podem ser de 3%, 4% maiores. Tá? Então, eles vão escalonando. Então, existe uma tabela média, assim, que abaixo de 14% a cooperativa não desconta nada do produtor, porque ela não vai ter que secar, esse grão já está em condição de estocagem. Mas tu começa lá com 1, 2, 3, 4, pode chegar até 20%, 30% de desconto. Tá? E como a colheita é uma coisa temporal e tu não controla as condições climáticas, muitas vezes o produtor vai ter que colher o grão na janela que Papai do Céu permitiu, tá? Que o São Pedro fechou a torneira. Quando o produtor faz essa colheita, muitas vezes ele não consegue controlar a umidade desse grão que ele está colhendo. Então ele se vê forçado, às vezes, a entregar grãos com altos teores de umidade para a cooperativa. E as taxas de desconto acabam sendo acentuadas, e tu imagina tu perder, entre aspas, 1/4 da tua produção na permuta pelo serviço de secagem e armazenamento que a cooperativa está fazendo. Esse é o modelo de negócio deles. Então, a cooperativa ela compra grão na alta, né, na maior disponibilidade de mercado, ou seja, ela joga o preço para baixo, e ela estoca dentro dessas premissas para comercializar na entre-safra, assim que ela se remunera. E o produtor, como não tem a capacidade de armazenamento e secagem doméstica, ele acaba sendo forçado a comercializar esse grão durante esse período de safra de vigência de preço balizado. Então, o que a gente entendeu? Pô, se a gente trouxer para o produtor a independência desse processo, a gente cria a atividade econômica para que ele consiga comercializar o próprio grão, ter a custódia do grão durante esse período de entre-safra, e com isso ele vai poder comercializar com ágio, né, que outrora seria realizado pela cooperativa, ele vai ganhar mais dinheiro, vai ter uma condição de pagar o financiamento do nosso equipamento, e depois de um determinado payback, ele vai ter aqui a sua rentabilidade garantida. O modelo econômico sustentava perfeitamente. Tá? Então, a gente foi para o mercado, trabalhamos com esse conceito, com essa tese, e aí começaram as barreiras a surgir. Do tipo, eu não quero me desvencilhar da cooperativa. Mas por quê? Estou te promovendo a tua independência financeira e tudo mais. Ele disse, porque é o seguinte, eu não quero o problema de comercializar grão. Ah, mas como assim? Não disse, não. O meu papel aqui como produtor é plantar, colher, vamos falar assim, tá? Depois que eu vendi o grão para a cooperativa e eu admito essa condição econômica, tá? A cooperativa funciona para mim como se fosse ela é um pai para mim. Porque o meu grão está lá com eles e eles vão vender, eles vão se preocupar com vender, com estocar, são problemas que eles vão ter que ter, que eu não quero ter. O que eu sei é que é o seguinte, depois que eu vendi meu grão, eu tenho um cheque assinado em branco na cooperativa, eu vou lá no supermercado e busco o meu rancho, eu vou na farmácia e trago os meus remédios, eu posso ir no posto de gasolina e posso trazer o combustível aqui para a manutenção aqui da família. Então, é uma relação aqui salutar. Eu não quero cortar esse cordão umbilical com a cooperativa. Tá?
E aí deu aquela gelada na coisa. Ou seja, de novo, a gente passou mais 2 anos de pesquisa, desenvolvendo tecnologia, fazendo toda uma aplicação, alcançamos, né, êxito em termos da tecnológica, vamos falar assim, e tivemos uma barreira cultural de negócio. Isso o que nos fez perceber? Toda essa nossa jornada, ainda empreendedora, já tendo um ciclo de incubação, tudo suportado pela tecnologia, pelas melhores práticas de mercado, ainda nos fizeram errar. Né? E aí vocês percebam que já se passaram alguns anos, o negócio não virou receita, aquela tese de investimento já virou despesa, já virou prejuízo, então aí a gente perde um pouco de cabelo. Eu tenho a vantagem de não ficar com cabelo branco fazendo inovação, né? Até porque eu já não tenho cabelo há muito tempo. Então a gente foi nesse desafio. E aí o que nos restava? Ali, ou a gente abandona tudo, ou a gente entende o que está acontecendo no mercado. E aí foi um ano sabático, vamos falar assim. Eu desmobilizei toda a estrutura, eu tinha fábrica, eu tinha funcionários, eu tinha prédio alugado. Eu não me lembro se o Sonier chegou a fazer uma visita que a incubadora, a Estia fez lá, nós fizemos reuniões lá na minha empresa. Desculpa a exceção, mandei todo mundo embora, né, pagando todos os seus direitos, e fui sozinho para o mercado. Eu passei um ano entendendo o mercado, visitando fazendas, conversando com produtores, visitando cooperativas e tudo mais. E dentro dessa jornada, vamos falar assim, de entendimento de mercado, eu comecei a perceber que o que eu tinha que fazer era resolver problema do agronegócio e não querer vender para o mercado produto. E essa é a maior, talvez a maior virada de chave para quem quer empreender. É tu começar a entender que a tua grande virtude, o teu negócio, ele surge a partir do momento que tu começa a resolver o problema de alguém e não quando tu está querendo convencer alguém que a tua tecnologia é maravilhosa. Tá? Tanto é que eu já estou há 2 anos, passando para 3 anos, desenvolvendo uma nova tecnologia, desenvolvendo uma nova solução que eu vou apresentar para vocês agora na sequência. O hidrogênio não aparece nesse circuito ainda. Ele é uma solução que eu vou trazer ele na continuidade, na sequência, tá? Como sendo a cerejinha no bolo. E isso tudo já está sendo planilhado e desenvolvido. Então, me permita, eu vou fazer um novo compartilhamento agora. Aí vocês já vão ver uma nova maturidade de negócio, vamos falar assim. Isso aqui é um case que a gente defendeu agora com a SLC Agrícola. É um grande player do agronegócio brasileiro. Essa jornada que a gente traz aí do pós-colheita, eu vou segmentar ela agora, ela começou lá por 2017 para 2018. Nós fizemos toda uma fundamentação, um redesenho da tecnologia, de novo P&D, de novo validação científica, nós fomos lá para a fazenda da URIX, fizemos 1 ano de trabalho experimental, ao longo desses últimos anos já são 4 anos de safras monitoradas que a gente fez, e a gente validou então ali toda a solução que eu vou apresentar para vocês, tá? Então o que a gente fez? A gente segmentou o pós-colheita de grãos, tá? E por que o pós-colheita? Dentro daquela tese, né, que eu trouxe para vocês, que toda a parte de plantio vem aumentando ao longo desses últimos anos, mas tem um nicho, né, tem uma etapa desse processo todo, que é a parte do pós-colheita, ou seja, o que é nosso objetivo aqui, já enquanto empresa, enquanto Easygas, a solução de mercado? Melhor desempenho, mais qualidade, redução do custo no pós-colheita. O termo pós-colheita, deu uma distorcida legal na minha apresentação aqui, desculpa aqui, o sistema aqui deu uma distorcida aqui na imagem. Mas a ideia é o seguinte, ó, o plantio e a colheita vem aumentando fortemente nesses últimos anos, né? Essas últimas décadas, vamos falar assim, a gente praticamente dobrou a produtividade de grãos. O pós-colheita está se tornando cada vez mais o gargalo disso. O pós-colheita, entendo assim, é quando o grão saiu da lavoura e entrou no sistema cerealista, né? Então, todos os ganhos no campo não estão efetivamente se tornando oportunidades, tá? Então, a tecnologia permitiu produzir mais e melhor. Celebramos recorrentemente as marcas de super safra, mas o pós-colheita não acompanhou. O resultado são perdas expressivas. Para ter uma ideia, 1/3 do que a gente produz não tem capacidade estática de armazenamento. Aí dados da Conab estão apontando o seguinte, a gente já está superando a marca das 250 milhões de toneladas de grãos.
tá? Isso são dados históricos, eu estou sendo aqui de uma forma mais redundante. Capacidade estática de armazenamento nacional é de 180 milhões de toneladas. Ou seja, o que a gente faz com esse grão excedente? Naturalmente, ele tem que passar por um processo de secagem e escoar para exportação. A gente não tem lugar para armazenar toda a produção nacional de grãos, tá? Então, isso acontece dentro de janelas temporais bastante restritas. Então, o processo de pós-colheita, que é esse funil, vamos falar assim, que é a entrada do grão dentro de uma unidade cerealista, o processo de secagem é o grande gargalo desse funil. E aí, de uma forma resolutiva, o que o pessoal vem fazendo, é aumentando o tamanho de moega, aumentando o tamanho da capacidade de recebimento, botando tombadores e tudo mais, aumentando a cadência de recebimento e prejudicando com isso a qualidade de grãos. Então, é nesse contexto que a gente vem fazendo a nossa solução. Então, o que a gente fez aqui? A gente estudou profundamente o processo de secagem, tá? E ele é, então, o gargalo dessa situação como um todo, e verificamos que, trazendo tecnologia, a gente conseguiria fazer uma melhor geração de caixa, ou seja, já começa a falar a linguagem que interessa, dinheiro, tá? Até então, a gente sempre veio trazendo a ideia, assim, de que soluções, tecnologias e tudo mais, mas a gente começou a focar aqui na segmentação econômica da história, tá? Então, a economia com ganho na operação, a otimização do processo suportam, como se fosse assim, uma escalada de inovação. Aí depois a gente vai para maiores valores econômicos, né? Uma agregação na qualidade do produto e, por fim, entra a tecnologia, entra toda a questão de sustentabilidade, que daqui entra o hidrogênio, entra uma solução mais abrangente, tá? Então, a gente traz um conceito aqui do retrofit de uma forma inovadora, porque dentro do agronegócio, e principalmente no segmento de pós-colheita, a solução que se tem até hoje é a industrial, ou seja, de novo, uma distorção daqui, minha ponto de exclamação ali, desculpa. A ideia é o seguinte, a gente sempre vende equipamento novo maior, tá? Então, quando tem uma unidade cerealista que tem lá 30, 40 anos de ativo, né? Então, ou seja, aquilo que era da década de 90, que atendia e comportava a produção de grãos nacional, hoje não atende mais, está defasada essa estrutura operacional. Então, normalmente, grandes empresas, grandes players, sei lá, Kepler Weber, Comil, GSI, Engegran e por aí vai, várias grandes empresas que tem aí no mercado, elas tratam a solução disso como venda de novos equipamentos, e esse é o business deles, né? E o que a gente traz? Não, vamos tentar modernizar essas estruturas. E aí a gente traz esse conceito do retrofit como sendo uma solução, num dado momento inédita, né? Que é aumentar a capacidade produtiva desses equipamentos com a redução de consumo de lenha, redução de combustível e, consequentemente, melhorando a manutenção e a qualidade de grãos. Então, é isso que a EasyGas vem promovendo no mercado. Isso é feito de uma forma metodológica, de uma forma sistêmica, é um processo de venda consultiva, é um processo de engenharia, a gente faz tem toda uma tese de engenharia aqui que a gente faz, né? A gente explora isso aí de uma forma muito técnica, e a gente começa a trazer alguns cases de sucesso, tá? Então, quando a gente fez um projeto piloto na Cotrijal, a Cotrijal é uma das maiores cooperativas aqui do estado, tá? Ela já está aí há muitos anos sendo consolidada como um dos grandes players do agronegócio brasileiro, e vou te dizer assim, foi um excelente primeiro cliente para nós, tá? Porque a gente pediu me dar carne de pescoço, isso aqui foi combinado numa feira que tivemos aí, Expo Direto Cotrijal de 2018, nós fizemos ali um alinhamento com eles, daí 19, a gente já vinha maturando, a gente fechou um contrato, um convênio, e elegemos aqui uma planta piloto, tá? Aqui é uma unidade cerealista deles, a unidade de Terminal Carazim. E por que a gente pegou esse equipamento, tá? Não sei se vocês estão familiarizados com uma estrutura dessa, mas naquele telhado, lá no fundo, tá as moegas, que é onde chegam os caminhões com os grãos. Esses grãos, eles caem num grande funil, vamos falar assim, que a gente chama de moega, passam por um processo de pré-limpeza, onde separa ali a palha, a folha, grãos quebrados,
e vai para esse equipamento aqui, esse equipamento bege, essa torre bege aqui à esquerda, que é o secador, tá? Isso aqui, na realidade, é um sistema muito inteligente que tu faz passar pelo grão um determinado volume de ar que vai fazendo a desidratação desse grão, tá? Onde é que a gente entra nesse circuito? É corrigindo esse fenômeno todo e trazendo hidrogênio na sequência para otimizar a combustão da lenha, ao ganhar eficiência nesse processo, reduzindo, melhorando ainda mais o rendimento energético e térmico e, por consequência, a qualidade de grão na sequência. Então, esse equipamento aqui, ele estava literalmente sendo sucateado, tá? Ele já há mais de 10 anos que ele não secava grãos, por questões técnicas, de deficiência técnica. Ele ia ser derrubado e ia ser instalado um equipamento novo e mais moderno. Tá? Então, eu assumi uns compromissos com o pessoal em termos contratuais. Eu vou atingir uma meta aí de 28 toneladas hora. Tá? Esse equipamento não performava 12, para ter uma ideia. Então, botei uma meta já bem agressiva. E vamos extrapolar aqui uma meta, um rendimento aí de economia na ordem de 20% a 25% de lenha. Tá? Então, foi cumprido todo um trabalho aqui, ilustrando para vocês a obra que a gente fez. Então, foi feito todo um trabalho de engenharia. E aqui os ganhos que a gente alcançou. Tá? Me permita, tá uma linguagem um pouco técnica aqui ainda, porque normalmente essa reunião a gente faz com diretores e gerentes de cerealistas e cooperativas. Então, a linguagem fica familiar para nós, tá? Mas só para vocês entenderem o que a gente alcançou aqui. Aquela referência local, tá? É as metas que a gente objetivou. Então, era atingir 28 toneladas hora de rendimento, tá? E o ar de secagem, a temperatura que esse ar vai passar pelo grão é um dado extremamente relevante nesse processo, porque a temperatura do ar ela é intrinsecamente ligada à qualidade de grão. Quanto mais quente for o ar, menos qualidade esse grão vai ter. Tá? Então, numa primeira fase, a gente pegou os dados históricos deles. Né? Então, 105 graus era a temperatura média do ar que passava pelo grão e a produtividade estimada seria 28. Quando a gente fez a entrega, a gente disponibilizou o equipamento para os operadores locais fazerem o trabalho, eles naturalmente já alcançaram uma média de 37% de produção, ou seja, aumentamos ali 32%, e a temperatura do ar baixou para 74%. Pô, isso aqui é um ganho expressivo em termos de qualidade de grão, nutritividade, todas as questões assim do grão como um todo, tá? Mas aqui um fato inusitado, nessa semana que a gente entregou o equipamento, eu sofri uma lesão, eu rompi menisco do joelho e fiquei impedido de fazer a entrega técnica algumas semanas depois que eu pude voltar a viajar. E aí, quando eu e minha equipe, nós fomos lá fazer a entrega técnica, ou seja, a gente foi lá, treinou a equipe, regulou o equipamento, nós aumentamos ainda mais a produtividade, ou seja, a nossa meta era 28, a gente alcançou 49 toneladas. Tá, de produtividade, aumentamos um pouquinho a temperatura ali para alcançar esses fenômenos. E ali a questão mais expressiva que eu chamo a atenção é aquela curva amarela, que era o rendimento de lenha, ou seja, nós saímos de 9 toneladas de grãos por metro cúbico de lenha queimada e alcançamos 36 toneladas de metro cúbico por tonelada de grãos. Tá? Então, são dados bastante relevantes dentro do conceito. Aqui uma imagem ilustrativa do que a gente causa em termos de impacto de qualidade de grão. A gente melhora esse fenômeno, esse processo. Né? O grão ali está meio sujo por questões de fumaça e tudo mais, uma queima completa, ele é resultado da qualidade de grão. E aqui é a rota da inovação. Né? Então, como é que a gente vem? A gente vem construindo teses, né, até chegar lá na implementação de hidrogênio, a solução aplicada aqui no negócio. Aí uma passagem mais técnica, questões assim, né, da mecanização, e aqui o fenômeno que a gente está atuando hoje, o processo de combustão. Tá? Então, a gente está melhorando o processo de combustão, pensando em energia, né, de uma forma mais abrangente, a queima de biomassa, existe todo um trato científico, e a gente vem evoluindo aqui na melhora dos desempenhos e rendimentos desses processos. Aí vem todo aqui é a fazenda da URGS, ilustrando para vocês o nosso campo experimental. Ao fundo está lá o projeto do Silo Próspero, tá? Isso aqui é um secador que a fazenda tem, então foi feito todo um trabalho técnico aqui que a gente desenvolveu junto com outros colegas da Emater, que são
Esse de Costas aí é um dos nomes mais expressivos da parte de pós-colheita de grãos aqui no estado, o Ricardo Martins, trabalha conosco hoje. E aqui todo o trabalho que a gente fez de P&D, tá? Análise de grãos, nós envolvemos 4 laboratórios, 3 da universidade, o próprio laboratório da Emater, fazemos análises químicas, análises de gases, agentes químicos, os resultados que a gente alcançou ao longo desse trabalho todo, as teses que a gente defende aqui tecnicamente, né? Então, uma passada geral assim pelo case Easy Gas. Vou voltar para a apresentação aqui. Então, assim, pessoal, eu tentei de uma forma mais assim continuada trazer para vocês a evolução de um negócio, de uma empresa, tá? Que está hoje se posicionando no mercado. A gente já vem trazendo aí novas abordagens. Então, a gente já está falando com Cotriel, Cotribá, Cotrisoja, SLC, o Rô Sementes, Vaná Sementes, tem outros, Fabrício Agronegócio. Então, a gente já está ganhando território, tá? Mas aí, pasma, em nenhum momento desses clientes a gente utilizou hidrogênio ainda. E aí, por quê? Porque a gente está, num primeiro momento, resolvendo o problema deles, que é um problema que passa pela tecnologia, mas é um problema de desempenho, um problema de rentabilidade, é um problema econômico. E quando a gente pega clientes como esse, utilizam assim essa situação, a gente começa a evoluir, né, dentro de uma jornada junto com os nossos clientes, vai construindo valores que são percebidos por eles e não efetivamente impostos por nós. Tá? Porque eu estou tentando traduzir para vocês. O que a gente tem hoje como premissa? Entender a necessidade do cliente, resolver o problema dele. Quando a gente fala em resolver o problema de uma unidade cerealista, é aumentar a cadência dela de recebimento de grãos, tá? De uma forma economicamente viável, ou seja, não é aumentando ativo, aqui está na contramão um pouco do que a indústria vem fazendo, e por isso essa nossa, vamos falar assim, segmentação de negócio, né, esse nicho que a gente está atuando, é beneficiar esses clientes por um melhor desempenho, claro que apoiado pelo nosso know-how, né? Alcançando isso num primeiro momento, a gente vai evoluindo e depois a gente vai construindo aí novas soluções que vão na continuidade entrar o hidrogênio, monitoramento, certificação de grãos, telemetria do processo de combustão e tem toda uma jornada aí pela frente, tá? Então, assim, ó, eu tentei trazer para vocês uma questão bastante vivencial, vamos falar assim, de uma empresa que nasceu com um viés de hidrogênio, né? A gente nasceu pesquisando, estudando, prototipando e botando no mercado a solução de hidrogênio. Tivemos alguns impedimentos mercadológicos, né? Talvez aí pela nossa miopia de negócio, e que a gente vem ao longo desses últimos anos assim aprendendo, acertando, errando, né? E as empresas, talvez os parceiros nossos que outrora tiveram incubados e que hoje já estão numa posição também muito boa em termos de mercado, ganhando território nacional, tiveram também essa curva de aprendizado e esse entendimento, né? Que o que a gente tem, antes de tudo, é resolver, é entender as necessidades de mercado e, a partir dessas necessidades, utilizar o nosso know-how para resolver os problemas deles. E a consequência disso tudo são as remunerações, são os retornos econômicos desses projetos. Tá? Eu espero não ter descolado muito do tema, mais ou menos eu alinhei com o Sonieri, com a Luísa e isso, eu queria fazer um pouco da jornada empreendedora, trazer um case para vocês e tentar, de alguma forma, contribuir aqui com uma situação inusitada, né, de quem nasceu com a ideia de aplicar hidrogênio em tudo que via pela frente, e hoje está com um negócio que entende que o hidrogênio é a última coisa a ser utilizada. Tá? Então, encerro por aqui assim, a minha fala, né, e fico à disposição aí de vocês para a gente poder bater um papinho dentro do que eu puder contribuir. Certo? Certo, Alex. O Vinícius vai direcionar as perguntas, então. Tá, obrigado. Bom, eu vou começar falando as perguntas que foram colocadas no chat. Vou começar com a pergunta do Baesso.
O Matheus Henrique Baez perguntou quanto tempo a partir da ideia inicial você começou a colocar em prática esse projeto, que é realizar esses testes em carro, no carro? Uns 3 meses depois, tá? Porque assim, num primeiro momento eu estudei o que havia no mercado, e foi um trabalho bastante extenso de internet, porque aqui no Brasil tinha pouca coisa ainda, era muito mercado internacional, tentando alguns contatos, importei alguma coisa, dali surgiu todo o meu trabalho, vamos falar assim, de desenvolvimento, fiz um primeiro projeto, certo que não deu certo na primeira vez. Para vocês terem uma ideia, eu devo ter montado, não quero ser exagerado, mas acho pelo menos umas 20, no mínimo 20 configurações de equipamento diferentes no primeiro ano, tá? Então, nos primeiros meses eu já comecei a configuração, depois fui aperfeiçoando, por isso que eu brinco e não é uma metáfora, eu montei e desmontei meu carro umas 3, 4 vezes menos. Sempre experimentando, e aí o resultado disso todo foi a patente de inovação que a gente fez, né? Inclusive a gente conseguiu uma concessão de patente verde, foi um deferimento muito rápido, em 3 anos a gente já teve a concessão da patente, e aí daí que a coisa foi evoluindo, né? Então, relativamente rápido, né? Porque a gente sabia muito, muito bem o que a gente queria em termos de produto, mas aí depois veio toda aquela continuidade que eu narrei para vocês agora na sequência. Bom, aí teve outra pergunta também do Baez, do Matheus Henrique Baez, ele perguntou, somente com lenha ou outra fonte de biomassa vocês incluíram o hidrogênio? Não, a gente já trabalhou com GLP, né? Fizemos alguns trabalhos, naquelas imagens que eu apresentei, por exemplo, a gente fez queima combinada com GLP. A lenha é o carro-chefe hoje, que a gente está segmentado no agronegócio, né? E quando a gente trabalha com sistemas cooperativos, aqui a gente praticamente não encontra nada de gás, né? Gás natural, o queimadores da GLP. A lenha é a principal biomassa, alguma coisa de casca de arroz, alguma coisa assim, né? De cavaco também, alguma coisa assim, mas também entendo se é biomassa lenha. Mas o nosso segmento dentro da indústria cerealista, a principal matriz energética aqui no estado é a lenha, é a tora, e é com esse combustível que a gente vem trabalhando. E, sim, também teve a pergunta do Luiz Miguel Leite de Ávila. Ele perguntou, Sr. Alex, existem projetos de utilização do hidrogênio que visem a utilização de produtos dessa tecnologia pela maioria da população no âmbito Brasil, ou ainda uma tecnologia onerosa impossibilitando esse objetivo? Eu te diria que o maior problema hoje é a cadeia logística. Tá? Quando a gente fez o estudo do agronegócio e a própria questão do GLP, por que o GLP ele é caro no agronegócio? Porque o agrobusiness ele não é um centro urbano, né? Ele está espalhado territorialmente falando, e as fazendas, as estruturas cerealistas, elas estão talvez algumas próximas a municípios, mas fortemente longe do perímetro urbano. E aí vamos falar assim, a distribuição do GLP está concentrada aqui em Porto Alegre, Canoas, ali na região do polo ali do petroquímico, e daqui sai toda a logística de distribuição do GLP. Né? Então, o modal de distribuição é que torna oneroso. Porque para sair com um caminhão bobtail ali de Canoas e para levar para uma fazenda lá em Santa Rosa, por exemplo, tu tem que chegar lá e tem que descarregar todo esse caminhão para poder viabilizar. Tem que fazer um roteiro ali, milk run, que tu vai descarregar todo esse negócio e volta com o caminhão vazio. E aí, custo de frete. Então, o próprio hidrogênio, das restrições que a gente encontra e que a gente tem referência, é a cadeia de distribuição, que é, em parte, o próprio problema do gás natural veicular. Né? Tu não vai conseguir o gás veicular, e tem toda uma rede de distribuição que vem sendo expandida ao longo dos últimos anos, mas aí também limita a questão do próprio uso. Né? E o hidrogênio não é diferente. O principal impedimento do hidrogênio é a distribuição dele, num primeiro momento, para depois tornar ele em escala. Já tem projetos até de mobilidade urbana, de motonetas, vamos falar assim, movidas a hidrogênio, que tu chega no supermercado, troca uma garrafa e tu vai lá, tira uma, bota a outra, como se fosse uma garrafa retornável, e tu vai trocando o teu tanquinho de combustível. Tá? Beleza, é um outro modal que está se experimentando. A mesma questão do carro elétrico, as tomadas de recarregamento. Então, tudo passa por um pouco do desenho da logística. E aí que vem a questão do Canvas, né? Que é uma ferramenta legal de tu avaliar esse ecossistema como um todo,
porque tudo está associado à entrada, processamento e saída, de uma forma mais processual, né? Então, para tu ter a solução implementada, tem que ter as restrições avaliadas e como que elas vão ser devolvidas e retroafetadas, né? Para ter um ciclo aí de espiral positiva, né? De retroalimentação. Bom, e o Davi também fez acho mais um comentário com uma pergunta. Ele disse, então, uma dica aí para quem for empreender seria não apenas focar no produto, mas prever a necessidade do mercado e se segmentar com ela, encontrando soluções que vinculem com ideias propostas. Exatamente. A ideia o Canvas é uma ferramenta moderna e bastante simples, tá? Mas ela tem um alcance e uma profundidade bastante absurda, porque ela te faz pensar todas as variáveis antes de sair correndo prototipando. Uma das teses que a gente trabalha no ecossistema de inovação, que a gente chama de MVP, que é o menor produto rentável, é a validação do que tu quer fazer, tá? A minha empresa tem uma dificuldade que a nossa validação ela é muito cara, tá? Então, a gente fez isso de uma forma experimental dentro da universidade, mas para vocês terem uma ideia, eu quero validar um queimador hidroxi num secador. Tinha um investimento de R$2,5 milhões. E eu não vou comprar um secador para testar, então tem que fazer isso num cliente. Então, tem que validar toda uma tese, tem que fazer toda uma construção, que é o que a gente fez ao longo desses últimos anos e está próximo desses grandes players agora. Só que isso só é possível quando eu estou atendendo a necessidade dele, né? A dificuldade que eu tive em 2018 era que eu estava querendo vender para o mercado que eu queria testar um equipamento de hidrogênio. E não fechei nenhum contrato com isso. A partir do momento que eu comecei a mudar o meu discurso e dizer para o mercado o seguinte, eu tenho uma forma de resolver o teu problema. Como? Talvez com hidrogênio, mas antes a gente tem que cumprir uma jornada aqui. Beleza, vamos nessa. Então, o nosso posicionamento está muito intrínseco à questão da empreendedora, né? Se tu tiver a premissa inicial de que eu quero testar meu produto, tu até pode alcançar isso, mas pode frustrar no teu negócio. Então, talvez testa o negócio primeiro para depois desenvolver o produto. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Com o potencial do hidrogênio e com o olhar empreendedor e com a experiência que o senhor já passou tendo no mercado e passando por algumas experiências difíceis também, qual a perspectiva que você tem com o que está vindo aí pela frente e o que o senhor espera do mercado que vai vir aí no futuro? Não é só uma tendência, é uma realidade, tá? O que talvez a gente tenha a outrora idealizado como cenários, tendências, já se concretizou, tá? Então, praticamente uma das coisas até que nos impediu, ou melhor, que a gente entendeu, que não tinha mais por que querer bater ou trabalhar com o mercado automotivo, era justamente as pesquisas que estavam sendo feitas à época de veículos a hidrogênio. Aí vamos entender, não é o Alex, com seus recursos aqui de investimento, que ia competir com uma BMW, com uma Toyota, com uma Hyundai, com sei lá com quem, outras players, Volkswagen, investindo bilhões em pesquisa para desenvolver carro a hidrogênio e eu querendo fazer um kitzinho ali embarcado. Cara, estava na contramão, desculpa a expressão ali, eu estava sendo muito míope com relação ao negócio. Isso já é uma realidade. A semana até agora, saiu uma mídia agora recente da Hyundai, lançou um carro, chamado, acho que é Nexus, se eu não me engano. É um carro híbrido, né, dito como um carro de hidrogênio com uma autonomia de 900 km. Quer dizer, isso até pouco tempo atrás era o mesmo problema do carro elétrico, tinha problema da autonomia da bateria, quer dizer, não tem como fugir disso. A questão da sustentabilidade é o que está pegando. Todos os grandes investidores, Elon Musk, o Bezos, todo mundo, cara, esses caras que são visionários, vamos falar assim, que outrora foram visionários e hoje são os ditadores, vamos falar assim, da inovação mundial, esse público já está atento, cara. O mundo não suporta mais o que a gente está fazendo com ele. Então, quando eu falo em propósito, vou trazer um exemplo para vocês. Eu estou fazendo um estudo de caso de uma fazenda lá no Mato Grosso, são 17 mil hectares de plantio,
Tá? Durante o ciclo de safra, eles consomem em torno de uns 2.000 metros cúbicos de lenha. Cada metro cúbico de lenha são 9 árvores. Daí vocês conseguem entender o tamanho da bronca. Tá? A gente está queimando aí por dia um campo de futebol, numa fazenda dessa, de árvore derrubada. E aí tu começa a trabalhar isso para carbono, emissões de poluentes, pô, daí tu começa a entender o impacto socioambiental que esse nosso projeto tem. Eu pegar a operação de uma cotrijal, por exemplo, que é um case que eu trago com muita relevância, né? A gente quadruplicar o rendimento de lenha deles. Ou seja, não só a questão econômica, mas olha o impacto ambiental que a gente trouxe. Melhorando o desempenho operacional dessa empresa, né, dessa atividade deles, a gente, por consequência, a gente está trazendo um bem para a humanidade absurdo, porque é menos árvore cortada, tem todo um contexto assim, que é motivador, né? E não só esses grandes precursores de inovação estão atentos a isso. Esses caras não estão pelo dinheiro, estão pelo propósitos. E os propósitos deles são o seguinte: eu quero deixar o meu legado, eu quero resolver o problema do planeta. E aí as coisas vão se maturando e vão se consolidando de uma forma bem mais acelerada. Perfeito. Tem mais uma pergunta também do Aaron Dias Nodari. Ele perguntou se o senhor já testou aumentar o poder calorífico do biogás com hidrogênio. Sim. Foi esse o trabalho que a gente fez lá na Grefortec. A gente fez isso com o GLP, tá? O biogás aí vai mudar o poder calorífico, né? Vão pegar gás metano, qualquer coisa, mas a linha de raciocínio é a mesma. Cada combustível tem uma relação estequiométrica, um poder calorífico, né, de liberação de energia. O hidrogênio entra como um gás de suporte, aumentando essa energia, aumentando essa liberação e, por consequência, dentro de um limite ali de balanço estequiométrico, melhorando a questão do desempenho. É nessa linha mesmo. Bom, acho que de perguntas era isso. Legal. Luiz, Carlinhos, colegas, confesso assim, eu me senti um pouco sozinho, não vendo a cara de vocês, viu? As palestras, os momentos que a gente vem fazendo com a universidade, o pessoal normalmente deixa o vídeo aberto, tá? Mas espero ter aqui, de uma forma humilde, contribuído com vocês. Não tenho a pretensão aqui de ser dono da verdade, dono da palavra, que esteja a tentar contribuir, né, de alguma forma, com uma pegada diferente de empreendedorismo, fora da questão da acadêmica, da vivência acadêmica, né, que até num dado momento, na minha formação técnica, até mais rasa de que muitos de vocês já tenham, poderão estar seguindo, mas a ideia aqui é trazer um olhar diferente, né, do que a academia tem, né, a ideia do empreendedorismo, os desafios assim de empreender e fazer inovação aí no nosso país de uma forma bastante madura. Bom, vou passar a palavra então para o professor Carlos. Bom, muito bom, Alex. Eu vou tentar abrir minha câmera aqui, mas é que a minha rede está muito instável e por muitas vezes eu caio, né? Mas vamos ver se eu não vou cair. Aqui, ó, Alex, ó. E aí, Carlinhos? Como é que tá, meu irmão? Bom, Alex, eu acho muito bom esse material que você trouxe aqui para nós na semana acadêmica, né? Para mostrar para o pessoal o que é empreender, né? Os desafios que é empreender. Quando a gente está na academia, a gente sempre pensa que o que a gente desenvolve aqui vai nos tornar milionário do dia para a noite. Eu também pensei isso, viu? E nós, como lá da primeira safra da incubadora Estia, né, nós experimentamos exatamente isso, né, os desafios que é empreender. Mas também a gente salienta o quanto é importante nós trabalhar na construção do conhecimento, né, dentro da academia, né, porque vai ser isso que vai possibilitar, né, nós futuramente, o pós-academia e nós sermos inseridos no mercado, né, o diferencial, tá? E se a gente agregar isso com a nossa conhecimento
construção de negócios, né? Isso torna nós, como engenheiros, muito, muito poderosos, né? A gente acaba se tornando engenheiros com uma visão muito mais ampla da nossa atuação no mercado, aliando, né, essa questão do conhecimento da tecnologia e o conhecimento do empreendedorismo, principalmente no que tange a visão, né, da sociedade como em si, a visão dos problemas que a sociedade tem em si e como o nosso conhecimento adquirido aqui dentro, né, soluciona, né, esses problemas. Ô, Carlos, eu corroboro da tua percepção, porque é o seguinte, eu nunca tirei o pé da universidade. Tá? Eu incubei dentro da URGS, meus sócios hoje são professores, são alguns docentes dentro da universidade. Eu, inclusive, estou celebrando um novo contrato com a URGS aqui, eu vou ficar mais 5 anos vinculado ao Parque Tecnológico. E o desafio de mercado que a gente encontra, né, dentro dessa ideia de resolver o problema do cliente, ele acaba passando por desafios tecnológicos que a gente não conhece, mas a academia tem um papel de pesquisar e desenvolver. Então, acho que esse é o papel promotor do empreendedorismo na jornada empreendedora, que é levar para a academia desafios que são efetivamente relevantes para o cotidiano da sociedade. Né? Porque não adianta nada a gente ficar isso, tu sabe bem comigo, a gente vivenciou isso junto, né? A gente acessou alguns laboratórios dentro da universidade e pesquisas que chegaram em lugar nenhum. Quer dizer, tu vai do nada para lugar nenhum e isso é uma produção científica. Vamos entender, recurso público, né? Recurso da sociedade, vamos produzir coisa aqui que seja para o bem da sociedade. Então, esse entendimento, essa responsabilidade acadêmica é uma coisa que também tem que ter. Né? Não é só o fato de ser uma universidade pública, uma universidade federal, que nos dá, entre aspas, o direito de não usufruir, né, de toda a oportunidade que é. Eu, particularmente, por várias oportunidades, eu trouxe a Hidrocampus, a EasyGuess, como case de sala de aula. Eu sou muito engajado assim, na comunidade acadêmica, aqui principalmente da URGS, aqui, né? De levar a nossa necessidade para a sala de aula e participar de trabalhos como esse de vocês aqui, para já parabenizando a atuação aí. Mas é levar para a turma assim, ó, tem que fazer coisa que a sociedade se beneficie. Né? E nada mais, e é muito gratificante quando tu alcança os resultados, vai alcançando, superando os desafios aí. É isso, gente. Espero ter contribuído aí de uma forma produtiva. Agradeço a oportunidade, Carlos, Luiz aí pelos contatos e fico à disposição. Tá? Assim que eu descer a região aí, já vou bater um telefone para fazer uma visita para vocês aí. Bom, da parte da organização, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje, Alex. Muito obrigada pela disponibilidade, por essa excelente palestra, por compartilhar um pouco da sua jornada, conhecimento, então, sobre o empreendedorismo, isso é muito importante. O pessoal elogiou bastante ali no chat. Muito obrigado. Mais uma vez, então, muito obrigado ao senhor e ao professor Carlos também, pela disponibilidade de estarem aqui hoje conosco. E é isso, só agradecer mesmo. Legal, gente. Obrigado aí, forte abraço a todos. Obrigado pela oportunidade de vocês. Grande, Alex, obrigado. Agradeço em nome do Green, né, que é o nosso grupo de estudos aqui. E pode contar comigo, hein? Com toda certeza. Legal, nessa visão que nós temos conjuntamente, né, do nosso papel na sociedade. Obrigado, Alex. Obrigado mesmo. Joia. Luiz, eu só vou te pedir uma gentileza. Tu pode compartilhar de novo aquela tela que estava a chamada, que eu vou bater um print aqui para botar no nosso site? Posso sim, claro. Te agradeço. Um segundo. Essa aqui? Não, aquela que tá uma chamada comigo junto. Tá. Aí, legal. Essa aí. A anterior ali. Tá. Aí. Obrigado. Buenas, pessoal. Vou parar aqui, então, a gravação também.
Também tem que fazer meu marketing, né, galera? Claro. Com certeza. Tá, joia. Gente,